peças ali. E eles ficaram ali fazendo aquele jogo de encaixe durante horas e durante dias e horas fazendo aquele jogo de encaixe, todo mundo naquele movimento ali, já viciado fazendo aquele jogo do Tetris. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que passou essa experiência, eles começaram a ver a vida, né, como ver o mundo, ver as coisas, ver a vida como um jogo de peças. E era interessante que eles chegavam nos lugares, é como se eles vissem até os móveis passeando, eles conseguiam imaginar. Não, isso aqui fica legal, isso aqui fica legal. Eles conseguiam ver as coisas dessa forma, né? Eles sonhavam com as coisas voando, saindo do lugar. E eles começaram a ver, a ter as suas... a pensar nas suas emoções, a lidar com as coisas de forma diferente. Então aí eles começaram a olhar os ambientes, a verem, imaginarem tudo, eles começaram a entender que o cérebro ele começava a reconfigurar de lugar as coisas. E o cérebro também fazia uma reconfiguração das formas. Então ele percebeu através desse experimento que ao se concentrar muito em algo, você reconfigura aquilo. Então se você quer mudar alguma coisa, você precisa se focar em algo que você queira, né? E focar de forma positiva. E ele fala o seguinte, porque o cérebro começa a distorcer o modo como você enxerga a vida real. Então eles ficaram naqueles jogos, de repente, quando eles saíram da realidade daquele jogo, que virou a vida deles por uns dias, e foram para a realidade, eles começaram a ter uma certa distorção da realidade, de ver as coisas de uma forma diferente. E com isso, ele traz algumas notícias, né? A ruim é que se você se concentra no estresse, o que acontece, gente? Se você se concentra no estresse e na negatividade, provavelmente você vai ficar presa a esse padrão, um padrão de fracassado, E nós às vezes passamos anos assim, presa ao estresse, presa ao fracasso, presa à história, porque, gente, quanto mais você está no poço, mais fundo ele fica, se você ficar olhando para baixo. Eu sei disso. Então é aquela história, se você ficar olhando para o poço e ficar, sabe, você não vai aproveitar as situações que vão surgir para você sair do poço, você vai ficar simplesmente cada vez mais afogado nas circunstâncias. E isso é muito complicado. Então ele fala exatamente isso. Se você ficar focado na negatividade, se você ficar concentrado no estresse, se você ficar concentrado no problema, se você ficar focando na coisa ruim, você vai começar a configurar padrão de fracassado. Você não vai conseguir ter bons resultados. Porque uma mente negativa, ela começa a gerar mais possibilidades de negatividade. E a gente fica preso nesse padrão. Por isso que é tão difícil, às vezes, sair mesmo, né? E a notícia boa, se você treinar seu cérebro, se você fazer o trabalho de casa direitinho, né? Se você treinar seu cérebro com a crença que você tem, mudando o seu comportamento, mantendo isso, entendendo que seu comportamento pode ser mudado e a frequência, a continuidade, a sequência disso, você pode moldar o seu futuro, porque você vai ter novas oportunidades, porque você terá novas percepções, você poderá colocar para a sua vida novos hábitos, nova forma de ver, você vai começar a enxergar a sua vida diferente de tudo. Isso aí, pessoal. Então, o que acontece, né? Isso é muito interessante, gente. Então, ele fala que a gente começa a moldar o nosso futuro, porque a gente está trabalhando ali, moldando o nosso cérebro. Ou seja, se você começa a pensar diferente agora e você começa a manter isso, o seu foco no seu comportamento, o seu foco nas suas ações, o seu foco é ver o que você precisa, é ler o que você precisa, é procurar saber, é procurar viver cada momento como se fosse o único, buscar fazer coisas que te façam feliz, né? Que te faz feliz. E o que acontece? Ele fala, a gente começa a desenhar um novo futuro pra gente. Quer um exemplo? Olha o exemplo. Fecha os olhos de vocês aí agora. Fecha os olhos. Agora fecha os olhos
Eu não sei se todos vão conseguir, porque isso depende um pouquinho de nível de concentração. E o nível de concentração, gente, isso depende muito da nossa alimentação, da nossa memória, do tanto que a gente está acostumado a exercitar. Mas fechem os olhos de vocês. Isso, fechem os olhos de vocês. Tentem agora se concentrar, por exemplo, na cor vermelha. Feche os olhos, de olhos fechados. Tenta buscar aqui para a imagem de vocês, dos olhos, assim, enxergar a cor vermelha. Façam isso assim com muita intensidade por alguns segundos. Repete esse padrão aí por alguns segundos, que vocês vão ver aí a diferença. Começa a fazer isso. Agora abram a vista de vocês. Me diz o seguinte: o cérebro de vocês, o olhar de vocês começa a buscar a cor vermelha nos lugares. Se não tiver, pode não ter, mas se tem alguma coisa vermelha perto de você, você de cara vai enxergar. Porque o seu cérebro procura. Ele procura e bate. E ele olha. Tem vermelho aqui atrás, ó. Então, de repente, vai direto, fixa. Você olha, sabe? Chama a atenção, aquilo vai. É exatamente isso. A nossa mente, ela se foca. Ela se foca naquilo, né? Naquilo que a gente está dando atenção. Então, se você der atenção aos problemas, eles vão se tornar o quê? Enormes. Mas se você der atenção aos desafios, entender que os problemas são desafios e pensar o seguinte: essa coisa que eu chamo de problema, que é o meu probleminha, vai fazer com que eu alcance meu objetivo. Eu alcance meu objetivo. Então, assim, quando procuramos o positivo, nós desbloqueamos os dons mágicos do otimismo, da felicidade e da gratidão. Então, quando você procura enxergar o lado positivo das coisas, quando você procura enxergar o lado do perdão, quando você procura trabalhar o perdão em você, quando você procura trabalhar, sabe, a bondade, a generosidade, quando você procura dar mais foco às coisas positivas, o que acontece? Mais otimismo, mais felicidade e mais gratidão. Gratidão. Exatamente. Você buscou, né? Viu, Jefferson? Algumas pessoas não conseguem de cara porque não estão acostumados a fazer esse exercício. Mas a maioria das pessoas consegue perceber que para onde o seu cérebro vai, o seu olhar vai direto, vai buscar. É igual quando você está grávida, parece que todo mundo no mundo está grávida. Você vai casar, parece que todo mundo vai casar. Porque você automaticamente busca encontrar aquilo que você está assim, impressionado, que você está vivendo, que você está focando, que você está. Então assim a gente precisa fazer quando a gente quer mudar. Mas se a gente está vivendo num lodo de problema, num lodo de confusão, imagina, gente, às vezes é difícil mesmo. Já me peguei em várias situações onde não tinha para onde ir. Eu ia para um lado, ia para o outro e a gente não enxerga, é desesperador. Né? É desesperador. Mas a gente precisa entender que esse é o caminho. Sabe, a gente precisa acreditar nisso. Então ele dá algumas dicas, ele fala: gente, seja grato, leva a sério. O Eldes faz aí, o Eldes é um amigo queridíssimo, e o Eldes, ele faz o livrinho da gratidão, 3 dias, 3 gratidões por dia. E escrever, leva a sério, faz o exercício de ser grato. Todos os dias você vai escrever, não é só pensar não, você vai pensar e escrever 3 motivos reais de gratidão daquele dia. No início você vai achar difícil, porque o pensamento embotado que nós temos, o pensamento pessimista, derrotista, o nosso padrão negativo, não deixa a gente sequer enxergar. A verdade é essa, a gente não consegue enxergar. Mas à medida que a gente vai fazendo o exercício, a gente vai conseguindo ter sucesso e resposta sobre isso. Então insista todos os dias, porque isso vai ajudar o seu cérebro a reconhecer o que é bom. Quando você começa a olhar e exercitar a sua mente para a gratidão, ele começa, antes mesmo de você começar a buscar, ele já vem trazendo para você a sensação, uma sensação boa, uma sensação de um hormônio maravilhoso que vai te trazer a ideia de satisfação, a ideia de felicidade. Por quê? Porque você vai estar tendo esse sentimento, que sua mente vai logo voltada, você já fica grato, porque você fica atento a tudo que acontece para você. Entendeu? Ajustar a nossa visão, nós precisamos ajustar. Ele fala sobre isso, ele fala
sobre algumas possibilidades, nós vamos trazer aqui algumas sobre você ajustar a sua visão. E é muito interessante, ele fala também da gente cada vez mais procurar aprimorar as nossas habilidades profissionais, principalmente os nossos pontos fortes, porque nós ficamos muito assim, às vezes, focado naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não é, naquilo que a gente não consegue, e isso traz tanta angústia e a gente fica paralisado. Então foca no seu forte, porque quando você está trabalhando o que você tem de forte, sua mente começa a ficar criativa, você começa a pensar coisas, a lembrar coisas, a fazer coisas. Gente, quando você vê, você está fazendo coisa do arco da velha, você nem acredita, nossa, essa sou eu, porque você se sente o que? Revigorado, renovado, e você percebe a criatividade saindo de você. Você percebe a inspiração mesmo. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que os artistas descobrem rápido, que eles precisam fazer, porque assim, e é interessante, porque, sabe, muitos artistas até... É interessante o processo, porque eles produzem na desgraça. Quanto mais desgraça eles passam, parece que mais eles produzem. Por quê? Porque eles pegam toda essa energia da raiva, do medo, da tristeza e utilizam aquilo como expressão. Como expressão. Eles não internalizam a dor, eles trabalham essa dor. Isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Isso é lindo. Então, gente, vamos lá que a hora tá passando. E ele fala o seguinte, escreva uma experiência, gente. Uma experiência positiva todos os dias. Observe uma experiência que você tenha vivido naquele dia, que tenha sido positiva. Às vezes a gente não observa, passa pela rua. Esses dias alguém me falou, assim, ontem, fazendo um atendimento, uma paciente falou pra mim assim, Márcia, você vai rir, mas olha, aconteceu um negócio. Ela começou a falar toda envergonhada. E eu disse, mas... por que você está achando isso? Não, você pode achar que é coisa da minha cabeça, que eu tô maluca, entendeu? Mas assim, eu senti que isso foi uma resposta pra mim. Gente, é isso mesmo. Não vai achar que é maluco, não. Suas experiências são vividas de forma pessoal e a gente precisa estar atento a isso, aos recados, às oportunidades, né? Como que nós somos protegidos, guiados, como que nós somos amados e como as coisas acontecem pra gente. E quando a gente começa a pensar dessa forma... a gente começa a entender que até a nossa autoestima aumenta, porque você começa a ter uma visão de você diferente. Uma visão de valor, de proteção, de cuidado. Uma coisa que ele fala que é muito importante é a generosidade, trabalhar a nossa generosidade, ter um espírito mais generoso de ajuda, porque quando você ajuda o outro, você se descobre nisso. E você também acaba se ajudando, se trabalhando muito, porque você enxerga nessa relação. Gente, ninguém melhor do que o outro para dizer quem a gente é, no sentido de que é na relação com o outro que a gente se descobre. Então, é um momento muito rico isso. Então, às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas, né, desnecessárias para ser feliz, para se divertir. Gasta seu dinheiro ajudando alguém, tenha o prazer de ajudar, de fazer algo para alguém. Você não tem que gastar todo o seu dinheiro, mas... você vai ver como que isso traz retorno para a sua vida. Isso traz retorno. Então, assim, ajuda as pessoas que precisem, né? Faça alguma coisa em prol de alguém. Faça alguma coisa em prol dessa sensação de utilidade, de estar sendo útil para a humanidade. Como isso, esse gesto de bondade, de doar, né, para o outro, traz uma sensação de pertencimento, de estar fazendo parte do mundo, de estar aqui, sabe, colaborando para o nosso crescimento e para o nosso melhor. E isso é fantástico. Então o nosso cérebro funciona como uma máquina de hábito. Você precisa começar a sustentar a mudança. Então não é só fazer a mudança. Além de fazer, você vai o quê? Sustentar essa mudança. Então a gente tem que ter paciência. Eu fico realmente, às vezes, muito impaciente com o meu processo. Porque vocês percebem, né? Eu sou naturalmente uma pessoa assim, bem ativa, para não dizer hiperativa. Então imagina um ser humano assim, ela quer as coisas para ontem. Só que eu vou lidando, né? Aí, Jefferson, aí eu vou usando óleo de olíbano, menta piperita, respiração. E ele fala da importância
da respiração e da meditação, que é uma coisa maravilhosa, tá? Que ajuda muito a gente se perceber, se olhar, ter esse momento para pensar, para se ver, para conversar com você, para entender, né, os nós da sua alma, aquilo que te aflige, entender o que é seu, o que é do outro e dar a volta por cima. A gente precisa desse momento, né, gente, para se reconfigurar. Então, como que é importante, porque quando você faz a respiração, você está ali ajudando o seu cérebro a produzir os hormônios necessários e também os seus hormônios a circular de forma linda pelo seu corpo e fazer você ser uma pessoa mais plena, uma pessoa melhor. Então isso é bacana. Então é importante a gente se atentar, né? Demorar um pouquinho e entender que criar hábito demora um tempo, então a gente precisa ter paciência com o nosso tempo. Se cair, eu tô retomando, tá? Se cair, a gente retoma. Eu vou tentar terminar em 3 minutos aqui pra gente